A paz do Senhor, querido irmão do canal EBD em Foco. Meu nome é Thiago Rios e eu sou comentarista aqui do canal EBD em Foco, da editora CPAD da lição de jovens. Hoje, como de rotina, né, que como nosso costume, eu irei fazer mais um comentário de uma das lições. Lembrando aos irmãos que nós aqui do canal EBD em Foco fazemos esses comentários não porque somos melhores que as outras pessoas, não porque queremos aparecer, mas porque de alguma maneira nós sentimos que os professores acabam deixando assim a desejar na sua classe de aula. E às vezes não é porque o professor não tem um conteúdo a oferecer, mas às vezes é porque ele não tem algo didático para oferecer para o jovem, né? E hoje, no século XXI, né, claro, o jovem, principalmente o jovem, ele quer algo assim mais dinamizado, ele quer uma coisa assim, que vai prender a atenção dele. Então, o professor Ebson, né, ele viu esse defeito, né, essa falha que nós, professores das nossas escolas dominicais, tínhamos, que era de dinamizar nossas aulas, e ele procurou então fazer os slides, né? Então, ministrar a sua aula usando o slide. Então, quando eu pego esse slide e faço um comentário aqui na nossa plataforma, no nosso canal, motivando a você, professor que está ao alcance aí da minha voz, para que você também pegue esse slide e use na sua escola bíblica dominical. Para você pegar esse slide e usar, é só você entrar no nosso site www.ebdinfoco.com, né? E lá você tem o slide lá, e é só você baixar o slide e você ministra uma aula na sua escola bíblica dominical, e aí você vai ver a diferença, como os seus alunos vão interagir mais, como eles vão aprender mais, entendeu? Na sua aula, amém? Então, se você puder, entre na nossa plataforma www.ebdinfoco.com, baixe lá o slide, né? Tem o slide dos jovens, também como o slide da lição de adultos, amém? Na nossa plataforma também tem alguns cursos, é só você entrar e você vai ver como é que funciona a nossa plataforma. Mas vamos voltar aqui para a lição, amém? Hoje nós iremos estudar a lição de número 2 do terceiro trimestre, né? Com o tema O propósito dos milagres no ministério de Jesus. A primeira lição foi sobre o que é milagre, né? E se nós entendemos, né, o que é milagre, amém? Para que serve um milagre, né? Ou melhor dizendo, qual o propósito então de um milagre, amém? Eu lembro que na lição passada eu frisei que o maior milagre não é nós enxergarmos, não é nós podermos tocar nas coisas, não é você poder comer alguma coisa e sentir o gosto, não é isso. Mas o maior milagre que aconteceu nas nossas vidas foi ter um encontro especial com Cristo. Foi entender que Cristo veio a este mundo e morreu e ressuscitou para possibilitar a eu a salvação eterna. Amém? Então, se você puder, na sua aula agora, que você irá ministrar, faz esse reprise aí, né? Fala mais uma vez para os seus alunos que o maior milagre que nós ganhamos foi a possibilidade de um dia ir para o céu. Amém? Então, a segunda lição, ela vai falar também sobre milagre, claro, sem sombra de dúvida, que a nossa revista está totalmente voltada sobre milagres, né? Estudando os milagres, né, de Jesus. E hoje nós temos o propósito dos milagres no ministério de Jesus. Irmãos, tudo tem um propósito, tudo. Se você canta, você vai ter um propósito em cantar. Você vai cantar por quê? Porque você quer adorar a Deus e porque esse louvor que você vai entoar é para tocar na vida de alguém, é para, de alguma maneira, profetizar na vida daquela pessoa uma bênção, né? Um consolo, amém? Então, tudo que você faz, tudo que eu faço, tudo que nós fazemos nessa terra tem um milagre. E a vinda de Jesus na terra e os seus milagres feitos aqui na terra também teve um propósito, né? Melhor dizendo, né? Teve um propósito, entendeu? Então tudo que nós fazemos tem um propósito. E o texto do dia é João 20:31, que diz assim: Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, olha só, e para que crendo em quem? Para que crendo em Jesus Cristo, aquele que foi Filho de Deus, aquele que é Filho de Deus, o unigênito. Ou seja, aquele que crê vai ter o quê? Tenhais vida em seu nome. Ou seja, para nós termos vida, e vida com abundância, uma vida eterna, nós temos que crer no nome de Jesus Cristo. Amém? A síntese: os milagres realizados por Jesus manifestavam a chegada do reino de Deus. A síntese é como se fosse a coluna da nossa lição, né? Então, assim,
somente no último tópico, né, no terceiro tópico, vai falar sobre Jesus, né, e a manifestação do reino de Deus. Como é que nós vamos poder comparar isso? Amém? Os objetivos dessa lição, que nós temos que ter em nossa mente, né, para que nós possamos ministrar uma aula com excelência, para que nós não possamos fugir, né, da nossa lição, e para que quando acabar a sua aula, você pergunta para os seus alunos, o que nós aprendemos? E aí o seu aluno vai poder falar, rapaz, nós aprendemos sobre a história dos judeus, né, como tem aqui, ó. Olha só, primeiro ponto, primeiro objetivo, é historiar o quê? A expectativa judaica em relação à questão messiânica, saber de como é que foi que surgiu a promessa, da onde que foi que Jesus, que o Messias, ele veio, amém? E se ele vai voltar. Então é basicamente essa história, esse histórico aí. Então, é claro que nós vamos ver no primeiro tópico lá, né, o relato de Abraão, a promessa feita a Abraão. O segundo objetivo é ressaltar os paradoxos da vinda do reino de Deus. E o terceiro é explicar a conexão do ministério de Jesus com o reino de Deus. Amém? O texto bíblico Lucas 4, do 14 a 24. Nós aqui do canal BD em Foco costumamos não ler o texto bíblico. Por quê? Para nós ganharmos um pouco mais de tempo no nosso comentário. Então, se você puder, pause o vídeo, né? Faça a leitura, porque é o contexto de toda a lição. É onde que a lição está embaseada. Amém? A introdução nos diz assim: sem dúvida alguma, os milagres realizados por Jesus visavam socorrer as pessoas. Isso nós vimos na primeira lição, né? Qual é o papel de um milagre? O papel de milagre é socorrer a vida de alguém, né? Só acontece o milagre em alguém, em alguma pessoa, naquela pessoa que está necessitando de algo, né? Que está necessitando de um presente, está necessitando de uma bênção. Amém? Então hoje nós vamos aprender... Então aqui Lucas 13:16 diz assim: e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Com o seu poder, o mestre usava de extrema sensibilidade, e então toda dor e todo sofrimento cessavam. Aí vem uma pergunta: mas será que além de socorrer aos que sofriam, havia mais algum propósito na realização dos milagres? Será que o propósito era só tirar a enfermidade daquela pessoa? Será que o propósito do milagre era só derramar uma paz ali, entre aspas, na vida daquela pessoa? Será que o propósito na vida de um cego era só fazer ele enxergar? Ou tinha outro propósito? É isso que a lição vai nos mostrar. Que existe um propósito maior, além de possibilitar a pessoa, por exemplo, a um cego enxergar, a possibilitar um paralítico andar. Existe um propósito maior. Amém? Tal pergunta só pode ser respondida se entendermos a missão do Senhor Jesus Cristo, pois todas as ações do Mestre convergiam para o propósito final de sua missão. Nada que ele fazia era sem objetivo, né, ou a esmo. Acho que essa palavra aqui está errada. Me fugiu aqui da memória aqui agora. Mas na verdade, como o próprio povo reconhecia, Jesus fazia bem todas as coisas, inclusive quando curava surdos e mudos. Seu ministério se deu com oposições, pois os fariseus chegaram a acusá-los de operar sinais, não pelo Espírito de Deus, olha só, mas pelo espírito de Beelzebul, os príncipes do demônio. Olha só o que eles falaram, os fariseus. Ouvindo isso, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, o príncipe dos demônios. Então, olha só o que os fariseus estavam fazendo. Estavam vendo que Jesus estava tirando a fama dos fariseus, porque naquela época os fariseus eram como se fossem os doutores da lei, eram os conhecedores das escrituras, né? E naquela época não tinha ninguém que fazia algo sobrenatural, algo extraordinário como Jesus fazia, como Jesus fez. Nós temos que ter aqui um contexto que o povo de Israel, ele tinha acabado de vir de um governo de reis, né? Então, o que acontecia? Não tinha muitos milagres que aconteciam em Israel com os judeus, amém? E quando Jesus chega, né, mediante a promessa que foi feita, que o Messias ia trazer muitos prodígios, ia trazer muitos milagres, aí as pessoas começaram a pensar: rapaz, este é o Jesus, este é o Salvador. Só que ao mesmo tempo tem um contraste. Por quê? Porque para os judeus o Salvador viria como um rei. E como é que um rei vem? O rei, primeira coisa, ele nasce em um palácio. Jesus não nasceu em um palácio, amém? Na lição em si nós vamos explorar muito bem isso, tá? O primeiro tópico acho que ficou um pouco longo até chegar no primeiro tópico, mas eu acho que deu para os irmãos entenderem um pouco como ele vai trabalhar na sua escola bíblica dominical. O primeiro tópico: a expectativa judaica. Primeiro subtópico: o chamado de Abraão e o povo da promessa. Lembra que o primeiro tópico vai falar sobre história, né? Vai historiar,
né, a nossa lição. Então vamos lá para esse chamado de Abraão, a promessa. Chamado por Deus, Abraão peregrinou sobre a promessa de que, a partir dele, seria formada uma grande nação. Ou seja, Abraão tinha isso dentro da sua alma, dentro do seu coração. Foi tanto que ele saiu do meio da sua nação, do meio de sua família, do meio da sua parentela, né? E foi para uma terra no qual Deus ia mostrar para ele. Amém? Então, ou seja, Abraão confiou e acreditou que Deus ia fazer de Abraão uma grande nação. Então, juntamente com tal promessa, Deus também disse que, através de Abraão, seria bendita todas as famílias da terra. Olha lá. E abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias. Bendita todas as famílias da terra. Desculpa. Isso não se daria de um dia para o outro, e nem sem revés. Tem muita gente que pensa que para você conquistar algo, para você obter algo assim especial, algo... vamos colocar aqui para o rumo do jovem. Tem muito jovem, né, que para chegar no sucesso, vamos por esse lado aqui, só para conjecturar um pouco nos nossos dias, para se tornar um advogado, para se tornar um doutor, pensa que é só comprar um diploma de doutor, que é só comprar um diploma de advogado, que está resolvido, né? E não é, porque tem um processo, né? E no caso de Abraão aqui, houve um processo para ele se tornar um pai de uma grande multidão. E pensa no processo, meu parceiro. Meu amigo, foi suado, né? A mulher estéril, depois o filho teve que sacrificar e aí Deus interviu. Ou seja, existe todo um aparato no meio de uma bênção maior na nossa vida. Amém? Não é porque nós vamos praticar alguma coisa que nós vamos receber as bênçãos de Deus. Não é por isso. Mas Deus, ele proporciona para o homem praticar algumas coisas para receber algo dele. Não que é por esse motivo, mas Deus faz com que o homem se dedique para conseguir conquistar alguma coisa. Amém? E vamos lá. Tal tempo era necessário, pois, sendo justo, Deus aguardava que a medida da injustiça dos amorreus se completasse, para só então desapropriá-los e dar a terra à descendência de Abraão. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Aí vem o segundo subtópico. E qual é então esse propósito de Israel? E aí vai explicar. Quando o tempo de Deus completou-se, o Senhor chamou então a Moisés e o enviou ao Egito para que libertasse o povo. Em Êxodo 19:6, o Senhor revela o propósito da nação israelita e ordena a Moisés para que este diga o seguinte ao povo: e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Tais são as palavras que farás ao filho de Israel. O que o sacerdote ele fazia? O sacerdote, ele levava o gemido do povo. Ele oferecia sacrifício pelo povo. O sacerdote, ele era um representante de Deus aqui na terra. Ele era aquele que intermediava entre o povo e Deus. E o que é então, Tiago, que Deus queria para com a nação de Israel? Era que eles refletissem a imagem de Deus mediante as outras nações. Deus queria fazer de Israel uma nação diferenciada das outras. Para quê? Para que quando as pessoas olhassem para Israel, a nação de Israel, observasse e enxergasse o brilho de Deus na vida de cada um deles. Por isso que Deus tem todo um aparato, né? Você vai lá para o livro de Levi, você vai ver o livro Levítico, você vai observar lá o modo como eram os cultos, né? Como os sumos sacerdotes ofereciam o sacrifício ao Senhor, né? Você observa lá quando Davi, ele consegue pegar a arca, né? Trazer a arca de volta para Israel, para dentro de Israel. Ele oferece um culto de adoração a Deus, ele oferece louvor a Deus, né? Por quê? Porque ele entendia que a presença de Deus tinha que estar no meio da nação de Israel. Então, ou seja, Deus queria fazer com que Israel fosse uma nação sacerdotal. Em que sentido? Para que pudesse espelhar para as pessoas o brilho de Deus, porque afinal nós somos sal e luz deste mundo. E aí trazendo para os nossos dias, nós somos sacerdócios reais, ou seja, então eu brilho a presença de Deus. Se eu sou sal, se eu sou luz, eu tenho que ser diferente das demais pessoas. Não que eu tenho que ser alguém radical, não é isso, mas eu tenho que demonstrar na vida de cada pessoa a misericórdia de Deus, o amor de Deus e assim por diante. Como povo sacerdotal, a tarefa de Israel era clara: servir de modelo aos demais povos, levando-os a querer ser um povo da promessa. Lembra que eu falei ainda há pouco? Qual era o papel? Era mostrar para as pessoas que
eles eram uma nação diferente, que eles eram uma nação diferenciada, que eles não tinham vários deuses para confiar, mas eles tinham apenas um Deus, que era o Deus Todo-Poderoso. A ideia não era que Israel dominasse os outros povos, mas que exercesse um papel sacerdotal em relação às demais nações. Tá. Aí nós vamos para o terceiro subtópico. O fracasso de Israel em representar Deus e a expectativa judaica. Aí você vai para o contexto histórico, né, da Bíblia, e você vai observar que Deus, desde Adão e Eva, né, vai ter lá lutando para com o homem, vai lá lutando, tentando formar a nação de Israel, forma a nação de Israel, tira a nação de Israel do Egito, né? A lição de adultos falou sobre esse momento, né? Israel demorou um dia para sair de dentro do Egito, mas nem 40 anos foram suficientes para tirar o Egito de dentro de Israel. Amém? Então você observa que a nação de Israel ela fracassava inúmeras vezes. Inúmeras vezes eles tropeçavam, né? Se foi com os sacerdotes, foi com os reis, né? Foi com os juízes, né? Então você vai observar que a nação de Israel o tempo todo ela tropeçava nas ordenanças do Senhor. E olha lá, vamos lá para nós encerrarmos aqui esse primeiro tópico. Como é sabido, infelizmente Israel fracassou em seu papel sacerdotal e rejeitou o conhecimento de Deus. Oséias 4:6. Desde quando Israel fracassou em representar o que significa ser governado por Deus, sua esperança era que o Senhor mudasse a situação. No período intertestamentário, desenvolveu-se uma consciência extremamente nacionalista, e então se pensou na figura de um libertador político, o Messias, que mudaria tal quadro. Você observa aqui no slide anterior, que eu passei logo para chegar aqui, para me encerrar esse primeiro tópico, que o povo ele não estava nem preocupado em examinar as escrituras. O povo tinha abandonado de buscar o conhecimento, né? E isso, de forma resumida, traz para os dias de hoje que o povo ele está abandonando de examinar as escrituras. Ninguém quer fazer como Paulo falou, examinai as escrituras, né? Examinai tudo, absorve aquilo que é bom, se abstém daquilo que é mal, retém o que é bem para você, né? Examinar as escrituras por quê? Porque nelas eu vou ter vida eterna. Mas o que nós vemos é que do mesmo jeito que a nação de Israel ela foi destruída, Oséias 4:6, por falta do conhecimento, hoje também o povo está sendo destruído. Por quê? Porque fica engolindo tudo que as pessoas falam, porque não examina aquilo que o pregador fala, aquilo que o pastor fala, só fica engolindo. E aí fica uma geração doente, fica uma igreja não saudável, né? Essa palavra, fica uma igreja doente, amém? Mas nós temos que aprender com esta lição. Essa lição está dizendo para o quê? Para que nós sejamos diferentes do fracasso de Israel. Por quê? Porque eles não examinaram as escrituras, né? Por isso que o povo fica lá, rapaz, não tem jeito, não tem como ninguém representar nós, porque toda vez que aparece alguém, né, alguém o tropeça, alguém erra, amém? Então o povo já pensava assim, não, quando surgir alguém para representar nós, que vai ser o Messias, esse vai ser um grande político, esse vai ser um cara que vai vir do mundo político. E eles quebraram a cara porque não foi assim. Segundo tópico, a vinda do reino de Deus. O rei que não nasceu no palácio. Olha só, a maioria das pessoas que estudam a palavra de Deus e que tem experiência com o Senhor, já sabe que ele não age da forma como a nossa lógica humana pensa, né? Como o nascimento de Jesus não foi diferente. Os magos que vieram do Oriente para visitar o Salvador, orientados por uma estrela, o procuraram aonde? No palácio. Afinal, o rei quer nascer, então eu vou procurar no palácio. Mas, depois descobriram que, conforme diziam as escrituras, Cristo não nascera em um berço de ouro, mas nascera em uma manjedoura. Parece um contrassenso, mas foi exatamente assim que aconteceu, dando indícios de que Jesus não era um rei como os demais que as pessoas conheciam. Mateus 21:5, dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta, e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Eu já dei um toque lá no começo da lição, né? Vamos voltar aqui agora. É normal nós esperarmos, né, que um rei iria nascer e vai nascer no palácio, né, no berço de ouro. Isso é normal nós pensarmos. Agora você imagina, e é porque nós não vivemos mais em reinados, né, aqui no Brasil. Agora você imagina naquela época, onde os judeus viviam dessa maneira, né? Aonde para eles, né, iria ser assim
alguém envolvido no meio da política, né? E alguém, assim, de uma classe social elevada. Mas não foi assim, todos nós sabemos da história, não vou aqui entrar em detalhes, mas você pode explorar isso. Você vai e conta o nascimento de Jesus. Talvez tenha alguns dos seus alunos que não sabem como é que foi que Jesus nasceu. Talvez alguns dos seus alunos pensam que Jesus nasceu num palácio mesmo, que já que Jesus é rei, né? Mas você explora, você diz como foi que Jesus nasceu, como é que surgiu a gravidez de Maria, e você pode avançar um pouco mais nesse tópico. João Batista anuncia a proximidade do reino de Deus. Levantando por Deus para preparar o caminho para o Salvador, João Batista começa então a pregar no deserto da Judéia. Arrependei-vos, né? Raça de víboras, né? Por quê? Porque é chegado o reino dos céus. O povo chegou a pensar que o Batista fosse o Cristo, o rei, mas ele tratou de desfazer tal pensamento. Na verdade, João Batista tinha consciência de que o seu ministério tinha uma finalidade, bem como um período de abrangência. Sua missão era anunciar que o tempo ansiado por todos em Israel estava próximo, o reino de Deus, e o seu Messias estava, e o seu Messias estava chegando. Quando João Batista está no Jordão, no deserto, lá, aí comeu gafanhoto, né? Isso você pode explorar na sua escola bíblica dominical, né? E lá no deserto, batizando as pessoas, todo mundo pensando que ele era o Salvador. Por quê? Porque João Batista, né, ele tinha uma palavra, uma ousadia tremenda em sua voz. E as pessoas se curvavam, né, ao escutar a pregação de João Batista. E aí quando chega um rapaz, um meigo nazareno, e aí João Batista fala: eu vos batizo com água, mas esse que está vindo aí batiza com o Espírito, batiza com fogo. Amém? E quando João Jesus ele é batizado, né? Irmãos, o que eu vou falar aqui, irmãos, é só algo, é um resumo daquilo que você pode explorar na sua escola bíblica dominical, entendeu? É para nós ganharmos tempo. Mas aí você pode falar sobre cada detalhe, né? De Jesus se encontrando com João Batista. Amém? E as pessoas observando ali Jesus vindo. E aí Jesus fala assim: eu quero que o Senhor me batize, João. E João, eu sou digno nem sequer de desatar suas sandálias. E aí João Batista batiza Jesus. E a Bíblia diz que vem uma voz do céu: esse é meu filho amado, no qual eu tenho me comprazido. E aí vem uma imagem de uma pomba, né? Como uma forma corpórea do Espírito Santo. E ali há uma manifestação da Trindade, né? O Pai com a voz, o Filho sendo batizado ali em forma corpórea de um homem, e o Espírito Santo com forma corpórea de uma pomba. Amém? Então, isso acontece, e lá na frente depois você vai observar que os discípulos de João Batista depois vai questionar: ah, João, não tem aquele rapaz que você batizou que era Jesus? Pois é, aquele rapaz lá agora está batizando mais pessoas do que você. Amém? E aí você pode explorar isso, né? Dizendo que as pessoas às vezes estão preocupadas em números de seguidores, né? Ah, só dou aula na escola dominical se tiver mais de 20 alunos. Se tiver só 3, se for só um, eu não dou aula. Eu aprendi algo com o Senhor. Se tiver só um na minha escola dominical, na minha classe, eu dou aula. Do mesmo jeito que eu daria para 10, para 20, para 100, para 1000. Se você aprender a dar aula só para uma pessoa, se você tiver prazer nisso, quando você estiver dando aula para 1000 pessoas, você vai ter um prazer maior ainda. Amém? Então, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, destaca isso, que as pessoas pensavam que jamais Jesus ia aparecer ali no deserto para ser batizado, quanto mais para João Batista, né? Mas foi isso que aconteceu. Jesus ali, quebrando paradigmas, né? Surpreendeu as pessoas. O terceiro subtópico: o reino de Deus não é deste mundo. A despeito de todos os judeus esperarem ansiosamente pelo reino de Deus, ou seja, pela redenção ou libertação de Jerusalém, não tardou a vir a decepção. Com expectativas equivocadas, eles ansiavam por um reino, ou melhor dizendo, por um reinado político, nos moldes dos reis imperadores, objetivando até mesmo retaliações. Contudo, como Jesus fez questão de frisar a Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Ou seja, vamos lá, vamos terminar o texto, né? Se o meu reino fosse deste mundo, lutariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora, o meu reino não é daqui. Aliás, aqui é Jesus ali basicamente falando para Pilatos: olha, você manda aí, você manda aqui, e você só manda aqui porque é o meu pai que deixa. Ainda falou assim, né? E o reino de Jesus realmente não é este mundo, né? Por quê? Porque Jesus ele veio para dar vida eterna. Jesus foi para o céu para preparar um lugar para conosco, né? Embora Jesus tenha o poder para mandar em tudo isso, sim,
corretamente. Mas o que Jesus quis dizer é que muita gente está preocupando em ter coisas assim, maravilhosas entre aspas, aqui na terra. E Jesus está dizendo, ei, se preocupa no meu reino no céu, né? Se preocupa um pouco mais, gasta o seu tempo um pouco mais, né? E procurar fazer as coisas celestiais. Naquele momento histórico, o reino ainda não dominaria completamente aqui, pois atua somente no coração. E a realidade daqueles que aceitam o evangelho e assim decidem viver. Ou seja, aquele que um dia entrega a sua vida para Jesus, tenho certeza, e tenha certeza você, que Jesus vai dominar o seu coração, vai dominar a sua alma. É só você crer em Jesus, confesse a Jesus, que Ele é o seu Senhor, que Ele é o seu Salvador, e deixe o Espírito Santo navegar na sua alma e dominar a sua vida. Entretanto, chegará o dia em que o reino de Deus será uma realidade absoluta e física. E neste dia, toda língua então vai confessar ao Senhor, e todo joelho irá se dobrar perante o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para encerrarmos a lição, nós temos o terceiro tópico, que vai falar sobre o ministério de Jesus só pode ser entendido em conexão com o reino de Deus. Aí vem os sinais concretos da chegada do reino de Deus. Procurado por 2 discípulos de João Batista e perguntando por estes acerca de se era Jesus mesmo, o Messias, que havia de vir, ou se eles deviam esperar por outro, olha só. A resposta do mestre não poderia ser mais clara, pois a Bíblia diz que, na mesma hora, curou muitos de enfermidades e males e espíritos maus e deu vista a muitos cegos. Na sequência, ele disse aos discípulos que retornassem ao Batista e então anunciassem o que viram e ouviram. O mestre também disse que expulsava demônios pelo dedo, isto é, pelo poder de Deus, e que, por consequente, isto era uma evidência concreta de que o reino de Deus havia chegado, né? Você vê aqui os discípulos de João Batista, curioso, rapaz, mas como é que pode? Será que aquele rapaz lá é o Salvador mesmo? É o Rei dos Reis, né? É o Senhor dos Senhores? E aí quando eles chegam perto de Jesus, eles escutam a fama de Jesus, né? E começam a observar que Jesus estava curando, que Jesus estava fazendo algo que não era normal, né? Que não era algo assim tradicional, que acontecia normalmente no meio do povo. Jesus curando, Jesus expulsando demônios. E aí eles observaram que realmente ele era o Salvador. Por quê? E João Batista se alegrou ainda mais quando soube dessa informação, quando soube dessa notícia. Amém? Então, prezado ouvinte do canal EBD em Foco, o que fortaleceu mais as pessoas em acreditar que Jesus era o Salvador, amém? Era que o fato de Jesus curar, o fato de Jesus libertar as pessoas, né? Isso é algo que segue, que acompanha o evangelho. Embora pode acontecer de que muitas pessoas estão curando, estão expulsando demônios, mas não estão apresentando o evangelho. Amém? Mas você observa que Jesus, ele curava, ele expulsava demônios, mas falava do reino de Deus. Jesus revela a sua missão, causando então escândalo e ira. O ministério de Jesus era dirigido pelo Espírito e consistia em anunciar o evangelho de que o reino de Deus havia chegado. Este era o conteúdo do seu ensinamento, inclusive nas sinagogas dos judeus. Em uma dessas ocasiões, numa das passagens mais conhecidas, o mestre num sábado foi a uma sinagoga em Nazaré, o local onde fora criado. Aí lhe deram um livro do profeta Isaías. Olha só o que foi que Jesus fez. E ele fez uma leitura que sintetiza perfeitamente a sua missão. Pelo fato de ele ter dito que naquele dia aquela escritura cumpriria, né? O povo então começou a se surpreender, né? Por quê? Porque o povo conhecia a sua origem humilde e simples. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Jesus não se surpreendeu, pois ele sabia da resistência das pessoas em reconhecer que Deus pudesse levantar alguém entre os de sua própria terra natal. A revolta do povo foi tão grande que eles os expulsaram e até quiseram atentar contra a sua vida, mas Deus não deixou. O propósito dos milagres de Jesus, estou dando aqui porque eu tenho que terminar essa lição aqui agora dentro de 5 minutos. O que fica claro ao se estudar os milagres e sinais realizados pelo Senhor Jesus é que o seu propósito só pode ser devidamente entendido levando-se em conta a mensagem do reino de Deus, o evangelho e o ministério de ensino que o mestre desenvolveu. Olha só, o que fica mais claro
né, ao se estudar os milagres e sinais realizados pelo Senhor Jesus, é que o seu propósito só pode ser devidamente entendido, levando em conta que quando tem um milagre, também tem que ter a mensagem do reino de Deus. Quando tem um milagre, tem que ser falado sobre o evangelho. Quando tem milagre, aí nós vamos, e o evangelho é acompanhado, nós vamos entender que o ministério de Jesus é ensinar. Né? É ensinar o quê? É ensinar as pessoas a reconhecer que somos falhas, a ensinar as pessoas a entender que somos pecadores e que nós carecemos, claro, das bênçãos materiais sim, mas que nós mais carecemos é do milagre maior que a nossa tão grande salvação. Lucas relata que em Cafarnaum, no sábado, o mestre ensinava numa sinagoga, quando um homem atormentado por um espírito imundo manifestou-se. As pessoas ali presentes ficaram espantadas, pois se admiravam de que o ensinamento do Senhor não fosse apenas teórico, mas extremamente poderoso e eficaz. Para nós concluirmos a lição, além de servir de alívio para a dor e o sofrimento das pessoas, os milagres e sinais realizados por Jesus manifestavam o reino de Deus. Ocorre, porém, que tal reino nenhuma semelhança tem com os impérios deste mundo, seja os da antiguidade ou atuais. Isso, porém, faz com que as pessoas se frustrem em suas expectativas e acabem não aceitando a mensagem do reino de Deus. Todavia, os que aceitam desfrutam, desde já então, do privilégio de serem feitos filhos de Deus. Para encerrar essa lição, eu quero falar algo que aconteceu essa semana comigo. Amém? O motivo de eu me atrasar essa semana de botar o vídeo aqui no canal é porque durante essa semana aconteceu um acidente com meu irmão, né? E ele quase perdeu a sua vida. Não quero aqui entrar em detalhes, mas só quero falar com você que aconteceu um milagre na minha família, né? E o milagre foi esse, que a graça de Deus, ela foi disponibilizada sobre o meu irmão, né? Era para ele uma hora dessa já estar enterrado, mas graças a Deus, Deus deu a graça para ele, a misericórdia de ele poder viver novamente, né? Aconteceu um acidente com ele, ele quebrou a mão, né? Bateu na coluna de uma porta de um carro, veloz, ele tava vindo muito correndo de moto, ultrapassou uma carreta e derrapou e bateu num carro, né? De lado de um carro, amém? Mas a única coisa que aconteceu com ele de grave mesmo foi só a mão que quebrou, rasgou a perna, pegou não sei quantos pontos, mas o que eu quero dizer com isso é que os milagres ainda acontecem nos dias de hoje, amém? E que vale a pena nós orarmos pela nossa família, vale a pena você orar pela sua família, amém? Então, eu quero desde já, então, agradecer a oportunidade de eu estar mais uma vez aqui comentando com os irmãos essa lição e quero pedir desculpa, né, se eu corri um pouco, é justamente por causa desse motivo, amém? Agora eu vou ter que dar um pulo ali, mas que Deus Cristo te abençoe, que esse foi mais um comentário do nosso canal EBD em Foco e semana que vem nós temos a terceira lição que vai sair um pouco aqui desse contexto aqui, né, porque a primeira lição e a segunda lição, ela é como se fosse para dar base, né, para alavancar as outras lições. Que Deus Cristo te abençoe.